Olá, pessoal, tudo bom? Mais um encontro, né? Então, hoje vai ser sobre problemas de maximização e minimização. Nas aulas anteriores, a gente viu como que se faz para achar pontos de máximo e de mínimo das funções. Então, a gente vai ver essa situação agora aplicada a probleminhas, tá? Tipo aquele de taxa relacionada, probleminhas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos lá do que eu tirei do livro, né? Dos exercícios do livro. Os exemplos do livro, eu acho que não são muito produtivos eu fazer com vocês aqui, porque estão resolvidos lá, né? Então, acho que é mais interessante eu pegar alguns exercícios que estão lá no livro e resolver com vocês. Então, vamos lá. Bom, então, são exercícios, né? São problemas de maximização e minimização, que estão lá na seção 5.12 do livro, tá? São exercícios que eu selecionei aqui, alguns, tá? Então, o primeiro é um probleminha bem simples, que era comum até vocês fazerem no ensino médio, quando o problema não era para encontrar o vértice da parábola, tá? Então, esse tipo de problema aparece, né, em livros de ensino médio com esse propósito. Mas a gente vai usar aqui o outro foco, né? A gente vai usar a derivada, que pode ser uma forma até da gente achar o vértice da parábola também, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. Então, peraí, deixa eu dar alguns intros aqui. Ué, eu pensei que fosse para resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu quero a soma de dois números positivos, x mais y. Quer dizer, eu quero dois números positivos, cuja soma é 70, tá? E o produto seja maior possível. Ou seja, eu quero que a função produto dos dois números, que é x por y, seja o maior possível. Isso aqui eu quero maximizar, tá? É um problema de maximização. Beleza. Só que isso aqui é uma função de duas variáveis, tá vendo? Tem x e tem y. Mas eu posso usar a outra informação que ele deu para tornar essa função uma função de uma única variável. Então, eu posso, por exemplo, né, explicitar o y como 70 menos x. Tá? E aí eu substituo nessa função que antes era que dependia de x e de y, mas agora, na verdade, vai depender só de x. Então, isso vai ser x que multiplica 70 menos x. Isso vai ser uma parábola, né? Conforme eu já tinha avisado, né? Eu já tinha mostrado antes. Então, repara que é uma parábola com a concavidade virada para baixo, né? Então, o único vértice que tem, né? O único ponto o ponto crítico é um ponto de máximo, né? Uma vez que a parábola está virada para baixo. Então, esse ponto crítico que a gente vai encontrar, não tem dúvida nenhuma que ele vai ser um ponto de máximo, né? Que vai fazer com que esse produto seja o maior possível. Bem, então como é que a gente faz isso? Deriva a função, né, que fica menos 2x, ok? E, peraí. Não, aqui eu me enganei aqui, ó. Aqui eu esqueci de multiplicar. 70x menos x ao quadrado. Pois é, dei uma bobeada aqui. Então, a derivada vai ser 70 menos 2x, tá? E se eu igualar isso aqui a zero, eu vou ficar com x igual a 35. Então, o valor de x que faz com que esta função aqui seja maior possível é 35. Agora falta eu encontrar o y correspondente. Se x é 35 e y é 70 menos x, então o y vai ser 35 também, tá? Então, essa função ela é maximizada, né, quando o x e o y forem 35, tá? Então, os dois, os dois números são 35 e 35, tá? São iguais a 35, né? Vamos colocar assim, fica mais fácil. São iguais a 35, tá? E o valor máximo dessa função vai ser 35 vezes 35,
tá? Mas essa não é a pergunta. Outro exemplo aqui. Esse aqui já não desceu. Ai. Vamos lá se eu consigo. Eita. Eu queria dar um enter aqui. Ela não tá indo, tá vendo? Vou dar uma pausada aqui. Bom, continuando aqui, aproveitei e fiz um gráfico do GeoGebra aí dessa hipérbole, tá? Então, aqui nesse número 2, está para determinar o ponto P situado sobre o gráfico dessa hipérbole aí, x, y igual a 1, que está mais próxima da origem. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá? Esse é o gráfico da função x, y igual a 1, da hipérbole, né? Que eu posso escrever como uma função y igual a 1 sobre x. Então, vocês estão observando aí que o ponto mais próximo, né, da origem é o ponto 1 ou menos 1, menos 1, né? Pelo desenho, já dá para vocês perceberem, tá certo? Que o pontinho que vai estar mais próximo da origem é esse. Mas vamos verificar lá, então, como que a gente descobre isso utilizando máximos e mínimos de função. Também é simples, tá? É bem simples também. Bem, a primeira coisa que a gente tem é a relação entre as variáveis, né? Então, y igual a 1 sobre x. Então, o x e o y, para estar em cima do gráfico da hipérbole, eles têm que estar relacionados dessa forma, né? Além disso, eu quero que a distância do ponto x e y até a origem 0, 0, né? Seja, essa distância aqui, seja mínima, ok? É isso que eu desejo. Então, vamos calcular essa distância aí. Não sei se vocês se lembram, né? Vou escrever só simplesmente D. Vocês se lembram do ensino médio, né? A gente tem aqui, essa distância é igual a raiz quadrada, tá? De x menos 0 ao quadrado, que vai dar x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então, essa é a fórmula da distância, né? Entre dois pontos, certo? Bem, essa, então, é a função que eu tenho que minimizar. Então, já que é assim, eu vou ter que derivar essa função. Mas antes, a gente já está vendo que isso é uma função que depende de x e de y. Eu tenho que transformar isso aqui numa função que dependa apenas de uma das variáveis, de x ou de y. De que maneira que eu posso fazer isso? Usando essa relação que a gente tem aqui, o y é igual a 1 sobre x. Então, essa distância, dependendo apenas de x, ela vai ficar assim, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que vai ficar assim, tá? Bom, aí agora a gente vai derivar, tá? Então, ó, d' de x é igual. Como é que a gente deriva a raiz quadrada? Pensa que eu posso escrever essa função assim, ó, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado elevado a 1 meio. Aí eu vou usar aquela fórmula de u elevado a n, tá? Então, isso fica 1 meio, né, da função x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, elevado a 1, porque eu vou... Ai, desculpa, elevado a menos 1 meio, né, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Aí, derivada. Esse valor, né, esse resultado aqui, vai ter que ser igual a zero para a gente determinar quem é o ponto crítico, né, o ponto que faz com que essa derivada se anule, né, porque é nesses pontos que a gente vai investigar, né, os pontos de máximo e de mínimo. Mas repara, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, isso aqui é sempre maior do que zero, né? Jogando para o denominador, por causa do expoente negativo, vai continuar maior do que zero. O x, desculpa, 1 sobre 2 aqui também é diferente de zero. Então, a única chance, né, dessa derivada toda aí se anular é quando a derivada de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado for igual a zero. Então, assim, só para a gente não ficar escrevendo muito, né, a gente já percebe isso aí, tá? Então, eu vou fazer só a derivada do que está aí nesse parêntese e vou igualar a zero e encontrar o valor de x. Muito bem. Aí a derivada vai ficar 2x, né? E como é que a gente faz a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Eu posso pensar assim, deixa eu fazer aqui num balãozinho.
eu posso pensar assim, né? X ao quadrado é x a menos 2. Como é que a gente deriva isso? Fica menos 2, x elevado a menos 2 menos 1, que dá menos 3. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Percebem? Muito bem. Então, menos 2 sobre x ao cubo, isso é igual a zero. Resolvendo, né? Eu passo o que é negativo para lá, aí eu fico com 2x igual a 2 sobre x ao cubo. Vou cortar o 2, né? Não tem porquê. E fico com x à quarta igual a 1. Isso me remete a x igual a 1 ou x igual a menos 1. Como eu já tinha mostrado para vocês. Mas aí, se o x é 1, né? E o y é 1 sobre x, então y é 1, né? E aí eu vou ter esse par aqui, ou esse outro par com y igual a menos 1. Tá bom? Então, só para organizar aqui a resposta, né? Os pontos são 1 e 1, 1, e menos 1, menos 1. São esses dois pontos que têm a menor distância, né, até a origem, que estão sobre a hipérbole. Tá? Dando sequência aí. Agora eu descobri como é que a gente abaixa aqui. A gente seleciona assim, ó, e traz para baixo um cadinho. Pronto. Esse daqui já é um pouquinho mais trabalhoso. Não que seja muito difícil, mas vamos lá. Determinar as dimensões de uma lata cilíndrica com tampa, com volume V, de forma que sua área total seja mínima. Então, repara, um bom começo é a gente desenhar o cilindro, né, a lata, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente quer. Eu quero uma lata cilíndrica com tampa, o volume dela é V, tá? Eu não disse qual é o volume, não especifiquei, mas eu sei que o volume que é V é, como é que eu calculo a área, né? Desculpa, o volume de um cilindro. Aqui eu tenho o raio, né, dessa lata, né, da lata cilíndrica. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h, que seria a altura aqui da minha lata. Tá bom? Esse é o volume, tá? Mas aí eu quero o que eu quero minimizar, na verdade, é a área total. Como é que eu calculo essa área total? A área total é como se eu espichasse a lata, né? Cortasse a lata assim, e aí eu espicho a lata, tá? Então, essa altura aqui continua sendo h. Esse comprimento aqui é 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência, né? E mais as duas tampas, né? De o fundo e a tampa. Que aqui tem πr ao quadrado e aqui πr ao quadrado também. Então, olha só, a minha área, que depende de altura e do raio, a minha área total, vai ser a área desse retângulo, que é o que circula a lata, né? Que é 2πrh mais as duas tampas, né? O fundo e a tampa de cima, que é 2πr ao quadrado. Tá bem? Só que, de novo, isso aqui é que eu quero minimizar. Mas aí, de novo, eu tenho uma função, que é a área, que depende de duas variáveis, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou escrever uma variável em função da outra, né? Para ficar a função da área ficar dependendo apenas de uma variável. Repara, V não é uma coisa variável. V é um volume dado. Se eu tivesse dado o volume aí 100, né, centímetros cúbicos, tá? Aí esse V seria um número fixo, tá bom? Então, ele não vai entrar como variável. Então, eu posso, por exemplo, né, especificar que a altura é igual a V sobre πr ao quadrado. E é isso aqui que eu vou jogar nessa fórmula do A. Bom, se eu vou substituir o H vai sumir. Aí essa função vai ficar dependendo apenas do raio. Vamos substituir lá. Fica 2πr
vezes h, que é v sobre πr ao quadrado, mais 2πr ao quadrado. Aqui já não depende de h, né? Então, vamos dar uma simplificada aqui, né? Eu corto π, aí eu vou ficar com a área, que depende do raio, como sendo 2v sobre r, né? Porque cortou um R do numerador com um de baixo, mais 2πr ao quadrado. Daí a gente faz a derivação. A linha de R vai ser, ó, nessa derivação, a nossa variável independente, que é o R, está no denominador, certo? Eu vou fazer assim, eu vou fazer o seguinte, então, vou usar a regra do quociente. Então, ó, R vezes a derivada de 2v, que é zero, vai dar zero, menos 2v, sobre a derivada de R, que é, sobre não, 2v vezes a derivada de R, que é 1, que eu não vou escrever, sobre R ao quadrado, tá? Então, essa é a derivada da primeira parcela. Mais a derivada da segunda parcela, que é 4πr. Lembra que isso tem que ser igual a zero, porque eu estou buscando o ponto crítico, né? Bem, daí jogando um para um lado e para o outro, eu vou ficar com 4πr igual a 2v sobre r ao quadrado. Daí eu fico com... eu vou ficar com r ao cubo igual a 2v sobre 4π. E daí o r vai ser raiz cúbica de 2v sobre 4π. Então, esse é o valor do raio. Agora, para achar o h, o negócio vai ficar mais complicadinho, porque o h é v sobre πr ao quadrado. Então, vou ter que fazer esse r ao quadrado aí, né? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu fazer isso, olha lá para o meu h. Olha o que eu vou fazer aqui. Aí é uma malandragem, vou ter que chegar mais para baixo. Uma malandragem matemática, tá? Olha aqui. Se V, vou deixar separado aqui, né? Se H é igual a V sobre πr ao quadrado, se eu multiplicar por R em cima e embaixo, tá? Eu vou ficar com o H como sendo V vezes R sobre πr ao cubo. E aí, eu substituo R ao cubo mais facilmente, não tem raiz cúbica, né? Vocês vão perceber que vai ficar mais simples. Então, o H vai ser, ó, vou botar lá, é V sobre, aí sim, aí aqui vai entrar raiz cúbica, né, de 2V sobre 4π, embaixo, π vezes R ao cubo, que é 2V sobre 4π. Tá bom? Ó, esse V aqui vai cancelar com esse. O que mais? Esse π vai cancelar com esse. Então, no denominador vai sobrar 1/2. Então, nessa altura fica 2, que multiplica raiz cúbica de 2V sobre 4π. Tá? Aí, é possível que você olhe lá no nosso... Aliás, aqui eu podia ter simplificado, né? Ia ficar mais fácil. R igual a raiz cúbica de V sobre 2π. Eu já podia ter simplificado aqui, não percebi. Aí vocês vão ver lá na resposta, vai estar um pouquinho diferente, né? O nosso H aqui, então, ficou 2 raiz cúbica, né, de V sobre 2π. Mas é porque lá o 2 é levado para dentro da raiz como 8. Eu posso escrever esse H como sendo assim, ó, raiz cúbica, né, de 8V sobre 2π. E daí eu vou ficar com H igual a raiz cúbica de 4V sobre π. Entendeu? Posso fazer assim também. Então, esse resultado aqui é equivalente a esse, tanto faz, tá?
Então, assim, é só uma manobra. É claro que se você substituísse aqui, ia ficar elevado a 2/3, no final das contas vocês iam conseguir resolver. Mas dessa forma, essa malandragem aqui, essa jogada aqui de multiplicar por R em cima e embaixo, simplificou porque aí eu substituí o R ao cubo, que estava uma resposta sem raiz, né? Então facilitou um pouco. Eu vou resolver só mais um problema, e daí eu faço eu dou uma parada e depois eu faço um outro vídeo, tá? Vou chegar esse pra cá, pra gente resolver esse aqui. O 21. Uma pista de atletismo com comprimento total de 400 metros consiste de 2 semicírculos e 2 segmentos retos. Os semicírculos são esses aqui, né? Esses dois aqui, de raio R. Tá? Conforme essa figura. Então, determinar as dimensões da pista de forma que essa área retangular demarcada seja máxima. Tá? Então, o comprimento total é 400 metros. Baseado nisso, eu tenho como escrever, né, esse comprimento em função desse A, que é o comprimento da parte reta da pista, né? E em função desse raio R aí que vai ajudar a gente a calcular o comprimento dessa parte, desse semicírculo aí, tá bom? Então, o comprimento, que é 400 metros, isso tem que ser igual a quanto? Vamos lá, 2A, que é a parte reta, né? Mais aqui um semicírculo aqui e outro semicírculo aqui, né? É como se eu tivesse um círculo completo, né? Então, vai ficar 2πr, né? Então, é mais 2πr. Então, repara que essa equação me dá uma relação entre o A e o R, tá bem? Bem, agora eu quero a área, né, dessa figura, não é a área toda, é a área só do retângulo, que está manchadinho aí. Então, essa área que depende de A e de R vai ser o quê? A vezes 2R, porque esse comprimento aqui é R para cá, então 2R, tá bem? Mas aí eu tenho essa relação aqui em cima, né, dos 400 aqui, né? Aí eu vou preferir explicitar o A. Tanto faz, mas eu vou preferir explicitar. Aliás, dá para eu dar uma simplificada primeiro, né? 200 igual a A mais πr. Então, meu A, ficou mais fácil ainda, é igual a 200 menos πr, concorda? E aí, quando eu substituir na fórmula da área, né, essa fórmula vai depender apenas do R. Então, o meu A aqui é 200 menos πr, que multiplica 2R. Então, essa área vai ser 400R menos 2πr ao quadrado. Beleza? Agora sim eu posso derivar a linha de R igual a 400 menos 4π, né, multiplicando 2 lá, 4πr. Quando eu igualo isso a zero, eu encontro R igual a 400 sobre 4π. Ou seja, eu encontro R igual a 100 sobre π. Né? São metros, né? Então, o raio é 100 sobre π metros. Aí eu determino quem é o A. O A, então, é o comprimento, né, do retângulo, né? Vai ser 200 menos π vezes esse R aí, que é 100 sobre π. Então, ficou bem fácil, né? Cortou o π, então o A é igual a 100 metros. Agora, olha só, eu preciso dar as dimensões da pista, né? Então, as dimensões da pista, da resposta certinha, né? Dimensões da pista. Explica, na verdade, já está aqui, né? Então, o raio, vamos colocar assim, retângulo, né? Retângulo. O retângulo vai ser 100 metros por 200, porque vai ser 2 vezes o R, nessa altura aqui, são 2R, né? Por 200 sobre π metros.
dimensões da pista, que aí eu coloco que é a dimensão do retângulo e a gente já sabe que é o semicírculo ali, tá? Então, vou dar uma pausada, minha gente, e aí eu retomo e para fazer os outros exercícios. Faltam quantos? 1, 2, mais 3, tá? Então, no próximo vídeo. Até logo.